Salve pessoal, aqui é o D3 e estamos mais um episódio aqui do Todo Mundo Odeia o Cast, o podcast original do Coletivo Moja. Hoje eu tô aqui com o Incosse Ayo. Fala aí, Incosse. Daí, Calunga e família. Então aí, mais um podcast, né? Satisfação estar aqui. E vamos aí pra mais um episódio, né? É isso, vamos que vamos. E hoje o episódio, cara, é muito especial porque a gente vai falar de um cara muito importante pro samba, entendeu? Um dos mais importantes, mais antigos também, que é o Mestre Cartola. A gente vai falar dele hoje. E essa semana, a gente tá aqui no dia 15, no dia 11, nessa semana, completaram 114 anos, né? Cartola teria 114 anos, cara, de idade. Sim. Já mais de um século já do Mestre Cartola. Exatamente. Bem, vamos começar, né? Pra gente começa falando desse cara. Bom, o Cartola, ele nasce em 1908, muito tempo atrás, Isso. no Rio de Janeiro. E, bem, ele nasceu no bairro do Catete. Ele viveu uma boa parte da infância dele lá, né? Uma boa parte não, né? Ficou até os 8 anos de idade. E ele tinha 7 irmãos. Ele era filho de... A mãe dele se chamava Aida Gomes de Oliveira e o pai Sebastião Joaquim de Oliveira. Quando ele era criança, ele ainda foi para Laranjeiras, o bairro carioca de Laranjeiras, em 1916. E lá ele, começou, né, a tocar instrumentos e coisa do tipo. Aí lá já começou a tocar já por causa do pai dele, né? Que deu um cavaco de presente. Ele já começou a tocar, né? Com 8 anos de idade, né? Pô, pensar uma criança de 8 anos de idade tocando cavaquinho é bem precoce, né? Exato. Bem, né, a vida dele não foi fácil, não era fácil, obviamente, né? Um cara preto, nascido em bairro popular, Rio de Janeiro, naquele período. 1900 ainda. não tem como ser fácil, né? E ele, obviamente, né, como muitos daquele período, não conseguiu terminar a escola, né? Ele estudou ele não terminou o primário. E, bom, porém, né, isso não quis dizer muita coisa, né? Porque a gente tá falando de um dos maiores compositores da história do samba. Sim, porque muita gente que a gente conhece que larga o primário às vezes não sabe nem escrever, né? E o cara largou o primário e, os poemas dele, né, não fora do tempo, né? O cara vai ler, estuda o poema dele, o que ele quer falar, o cara é um mestre. É muito louco isso, né? Porque você não termina o primário e as suas letras viram questão de prova de vestibular, tá ligado? É muito irônico isso. Isso aí também fez me lembrar um Quarto de Despejo, né? Que é um livro lá da Carolina, que ela faz e ela não sabia muito escrever. E o livro dela virou questão de faculdade, né? Então, uma mulher preta da favela, que não sabe escrever direito, fez um livro que virou questão de universidade, né? Depois, o livro também dela foi reconhecido, não só pelo Brasil, para fora também, né? E Cartola é a mesma coisa, né? Exatamente, cara. Bem, o pai, né, ele aprendeu a tocar violão e foi se admirando pela música. Quando ele tinha 11 anos, a família dele mudou pro Morro da Mangueira. E foi lá que ele despertou mais ainda a paixão dele pelo samba. É ali que ele começou a trabalhar, né? Lá com os 15 anos, após a morte da mãe dele, né? Daí ele decidiu parar de estudar e começou a trabalhar em diversas atividades, né? Fala que foi por aí que ele conseguiu o nome Cartola, né? Que usava o chapeuzinho de coco pra não espingar tinta na cabeça dele, né? Começaram a chamar o homem de Cartola. Exatamente. E mais ou menos por aí, né? Quando ele foi ficando mais moço, ele conheceu um indivíduo chamado Carlos Cachaça. Olha o nome do homem, né? Nem beber pouco. Cartola também, ele também tinha as questões dele com álcool, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Bom, ele Sim.
com 15 anos, né, ele perdeu a mãe. E aí o pai mandou ele cuidar da vida dele, né, tipo. E aí, Se vira, tá ligado? Aí é complicado também, né? ele não tinha onde dormir, ele ficava aí pela madrugada na malandragem, né? Cartola era um malandro. Ele foi desse período onde era muito comum, né? Essa coisa do malandro no Rio de Janeiro, essa figura que a gente conhece, sabe? Essa coisa da boemia. Sim, sim. Samba, bebida, malandragem lá, isso é bem popular. Principalmente nessa época aí. Acho que até hoje, né? Na verdade, né? É cerveja, samba e rabo de saia, né? Era o estilo de vida. É bem isso. E, bem, cara, e aí ele fica nessa, né? Ele conhece esse cara chamado Carlos Cachaça. E aí ele vai entrando nesse mundo, né? Mais samba, mais música. E aí, ele, junto com alguns amigos, ele criou um bloco chamado Bloco dos Arengueiros. Que Aí foi o primeiro passo, né? que mais Primeiro tarde passo se tornaria dele. a Estação Primeira de Mangueira. E pensar que o cara fundou a Estação Primeira Mangueira, né? Hoje aí, se não é uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, é uma, né? Uma referência aí de escola de samba. Quem fundou foi o Mestre Cartola. Né? É uma das mais tradicionais de todas, né? E, bem, ele trabalhou como o primeiro diretor de harmonia da escola e ele teve toda a coisa com a identidade visual, né? As cores, o emblema da mangueira, ele que escolheu isso. Isso. Tudo criado e escolhido por ele, né? Exatamente. E aí, né, dentro dessa escola, ele compôs um samba para essa escola, o primeiro samba para Mangueira, que foi chamado de Chega de Demanda. E, bem, daí o grupo foi crescendo cada vez mais, né? Sim, conforme a Mangueira ganhava nome, ele também ia crescendo, né? Era um negócio de uma mão de duas vias, né? Exatamente. E aí, anos depois, né? Na década de 30, ele começa a furar essa bolha, né? Da escola de samba. E algumas pessoas começam a conhecer mais ele. Ele consegue algumas parcerias, né? Amigos que a música dá. E disso, né? Ele já era amigo de Carlos Cachaça e aí eles fazem uma música chamado Pudesse Meu Ideal. Que foi a música pra Mangueira, né? Que levou ao pódio. Exato. E aí, cara, poxa, ele foi muito procurado, né? Foi notado e aí ele vendeu os direitos de gravação de músicas dele após isso, porque foi ganhando notoriedade, né? Foi ganhando fama, né? Isso aí que eu achei sacanagem, né? Os caras foram lá no morro, falar com o Cartola pra vender os direitos. Os caras vendiam a música, conseguiam dinheiro em cima do Cartola e não ganhava nada, né? A gente vê muito isso em vários artistas pretos dessa época, né? Se não me engano, acho que Sabotagem também não ganhou nenhum real com as músicas dele, né? E Cartola é a mesma coisa, tá ligado? Ele começou a vender muitas músicas pra essas pessoas aí, Francisco Alves, Mário, né? Ia pra rádio e ele não ganhava nada. Os caras ficavam famosos e ele não ganhava nada. Acontece muito isso, né, cara? Com os artistas pretos de periferia você vê muito isso. Até porque tem muita gente que busca se aproveitar, sabe? Busca se aproveitar e muitas vezes dar alternativas para uma pessoa que não tem tanto conhecimento sobre aquele mundo, né? Aquele mundo de negócios dentro da música e tal. E, por exemplo, aí você vê o que acontece. Por exemplo, o filme do Cidade de Deus, né? Ele pegou realmente atores que eram de dentro da periferia e esse moleque não tinha noção do que era o cinema mesmo. Entendeu? Ninguém ali, porque tipo, muitos ali nunca tinham atuado. Foi bem isso. Entendeu? Em nenhum filme. E aí, tipo assim, por exemplo, tem um documentário que fala, e um dos atores ele falando assim, me deram duas opções, ou era ganhar o cachê, que era de tanto, ou de ir pela bilheteria. E aí ele foi pelo cachê porque ele queria o dinheiro logo. Entendeu?
Porque ele não sabia se alguém assistiu o filme, e aí, pô, o filme foi um Pelo que eu sei, sucesso. não Ele sabia. podia ter ganhado um bom dinheiro, podia ter seguido. Mas não, muitos aí. Sim, E é pô, isso que Cidade de acontece. Deus, porra. É um filme histórico da televisão brasileira, do cinema brasileiro. Sim, E os caras não ganharam pra praticamente muitos nada, é o né? melhor filme nacional de A todos os Globo pegou tempos, tudo. né? E, sabe, você vê que uma boa parte ali tá vivendo a vida simples, tá ali vivendo sua vida ali e não conseguiu subir de patamar. No sentido material mesmo, entendeu? O único que conseguiu agora foi o Douglas porque entrou no BBB, né? Porque se dependesse do cinema também, não. É porque também o cinema aqui no Brasil tá muito na mão dos brancos, né? Então a gente fica meio que dependendo deles, né? Sim, eles sempre fizeram isso, né? Que é pegar a realidade do preto, pegar a realidade da periferia, gravar, ganhar dinheiro com isso, e os pretos que protagonizaram aquela história, eles vão continuar se fudendo. Uhum. É bem isso aí mesmo. Isso aí a gente vê tanto no cinema, quanto na música, até na literatura também, de cada vez. Sim, mano, exatamente. E, bem, voltando ao Cartola, né? Ele, como a gente tinha falado, ele foi um grande compositor e ele compôs muitas músicas para muitos artistas aí, diversos, né? Como. Pô, agora me fugiu o nome. Mas quem foram mesmo, cara? Teve vários. Foi, se eu não me engano, Nelson Cavaquinho cantou música do Cartola. Na Cartola também teve parceria com o Pixinguinha, né? João da Bahia. Sim, sim, sim. Aí, nos anos 40, as parcerias com ele não paravam, né? Eu acho, se não me engano, essa galera aí, o Donga, Zé da Zilda, eles se juntaram com o Cartola e formaram um grupo de sambista, né? Sim, Se não me velho. engano, isso aí foi tudo incentivado Exatamente. pelo Heitor Villa-Lobos, né? Que era eles queriam que o Sam fizesse uma gravação para que o maestro americano, Leopold lá, gravasse um navio ancorado no pier da Praça Moá, de Rio de Janeiro. Por isso que a galera tava se juntando pra fazer uma gravação diferenciada, né? Queria que se fosse notado pra fora do Brasil. E no navio o Cartola chegou a gravar Quem Me Vê Sorrindo, né? Que foi surgiu o álbum Native Brazilian Music, lançado em 1946. E foi na mesma década de 40 que o Cartola também começou a enfrentar essas dificuldades, né? Onde ele não foi mais... A direção da Mangueira foi trocada, né? Daí, então as pessoas não viram mais ele como compositor bom que ele é. Daí praticamente saiu da Mangueira. A música dele foi desqualificada, né, pelos jurados. Chegou até a brigar com os novos integrantes da escola e acabou saindo do morro, né? Daí ele ficou desaparecido por 7 anos. Foi, pô, imagina, o Caralho, que cara louco, praticamente viu? fundou a escola, tá ligado? E, e depois é expulso. Ele perde, né? E depois sai, né? Ligado? A própria escola que o cara fundou. Entrou com toda a direção, Sim, pô, sim. isso aí deve ser bem triste, né? Pra piorar, ainda ficou doente, né? Pegou meningite e entrou em coma por 3 dias, cara. O cara tinha que andar até de muleta. Ele foi morar em Nilópolis, lá da sua primeira mulher, Deolinda, que vivia com ele desde os 8 anos, né? E pra piorar mais ainda, né? A Deolinda ela acabou morrendo, né? Teve um ataque cardíaco e acabou morrendo, né? Então o cara ficou praticamente sozinho, né? E essa Exato. Deolinda, né? Que é a sua primeira mulher, né? Conta que ela tinha um pai, tinha um filho, e ela saiu eu acho que tinha um relacionamento, saiu pra viver com o Cartola, né? E assim o Cartola fez uma música pra ela, né? Que é o Mundo é um Moinho, né? Que é uma das músicas mais famosas do Cartola. Sim, sim. O Mundo é um Moinho, eu já vi coisas falando de que essa música, a intenção dela era mostrar o quanto é importante você não tomar decisões que podem, sabe? Que podem te derrubar. Que você tem que saber o que você vai escolher, sabe? Justamente essa questão, o mundo é um moinho. Então, é tipo, o mundo lá fora não tá pra brincadeira.
sabe? Você tem que saber o que você faz, onde você tá andando. E era basicamente essa mensagem que ele tava querendo passar pra filha dele. Na verdade, a filha da mulher que se assinou com ele, né? Que ele criou como se fosse filha dele também, né? Eu falo por causa disso, né? Porque ele criou como se fosse filha. Pai é quem cria, né? É, verdade. Aí, cara, ele nesse período ele vai passando por várias dificuldades, né? E inclusive ele fica com a rosácea. Aquela coisa, né? Por exemplo, o nariz dele ele tem uma mancha, uma coloração assim diferente, vamos dizer, né? Que é justamente pela rosácea. Que a rosácea é uma condição que o rosto, né? Ele pode ficar com inchaços, pode provocar vermelhidão no rosto. Um problema de pele, no caso. Que foi o que aconteceu com o Cartola. E nesse período de dificuldade, né? Ele encontra que muitos dizem ser a mulher da vida dele, né? Que é Dona Zica. Eusébia Silvia do Nascimento. Ela encontra ele, né? Ele mal, já com problemas de bebida. O poder da mulher preta na vida do homem preto, né? Transformou o cara. Porra, cara, é aquela parada, né? Inclusive até essa semana tinha lançado o álbum do Djonga, que ele fala que tinha aquela coisa de ficar com uma mulher branca por uma questão de ego, né? De às vezes querer uma Lana Del Rey, mas quem ficou do lado dele foi uma Whitney Houston. É muito essa parada, entendeu? E... Bom, cara, essa mulher ajudou ele, né? Ajudou ele basicamente e conseguiu reerguer ele. Muito provavelmente, se não fosse ela, ele... talvez teria morrido antes, sabe? Ficou ela que eles fundaram... De uma forma bem triste, assim. Ia cair no esquecimento. Bem provável, né? Porque foi com ela que eles fundaram o Zicartola, né? Que é meio que um barzinho onde os caras se reuniam, vários músicos, grandes sambistas se reuniam pra tocar, né? Inclusive, isso é bem famoso, né? Ainda hoje, ainda no Rio de Janeiro. Morro da Mangueira. Ainda existe o Zicartola? Cara, não me lembro se ainda existe funcionando como um bar, né? Mas eu sei que as pessoas ainda iam pra visitar. Ah, sim. No Zicartola, o Cartola volta à ativa e lá passam a se apresentar muitos artistas grandes, entendeu? Muita gente assim importante. Por isso que o Zicartola ele é um patrimônio da MPB, né? Por quê? Porque ela, velho, lá cantava gente tipo Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, entendeu? Muita gente aí ligada à bossa nova. Muita gente se encontrava lá dentro do Zicartola. Lá é um repúdio do samba, né? Porra, lá é só os bamba mesmo. Pô. Acho que tem até foto também da Beth Carvalho junto com o Cartola também. Vários grandes sambistas. Né, e acho que, não sei se foi depois, após a morte do Cartola, mas também a Mangueira, né? Ela fez uma homenagem ao Zicartola, fez como um carro alegórico, né? Então, pô, achei isso bem interessante. A Mangueira, assim, representando o mestre grande Cartola. Cartola, ele pode-se dizer que ele conseguiu o auge dele, né? Já depois de velho. Ele chegou ao auge artístico dele. Acho que também o ápice dele de felicidade, né? Da vida, o momento bom da vida dele já foi um pouco depois. Porque nos anos 70 que ele vai lançar o primeiro disco dele, chamado Cartola, que conta com algumas músicas, dentre elas... As Rolas Não Falam. Grande música dele também, né? Exato. Inclusive, eu tinha visto na internet, né, como que ele fez essa música, e fala que foi com a Zica, né, que ela tava meio que cuidando das roças, né. Daí ele meio que perguntou, por que tá cuidando das roças, assim, não sei o que. Daí eu falou, não sei, elas não falam. E é assim que surgiu a música, né. Eu não sei se realmente foi assim, né, mas é o que dizem. Achei bem interessante assim, tá ligado?
cara pegou uma fala, tá ligado? E fez uma puta de uma música. E aí, inclusive, né, nesse disco tem uma música que é em parceria com o Carlos Cachaça, que é Quem Me Vê Sorrindo. Tá nesse disco também. E, bem, né? Tem uns que gostam mais desse, tem uns que gostam mais do segundo, né? O segundo é o que ele lançou, uma das músicas mais famosas dele, que é O Mundo é um Moinho, Preciso Me Encontrar, que inclusive essa música é sampleada, já foi sampleada, né? A galera aí, o Abot, ele sampleou o Preciso Me Encontrar na música dele chamada... Qual é o nome da música mesmo, cara? Acho que é Papo de Visão, mano. Papo de Visão, ele pega o sample dessa música aí. E aí muita gente gostou, né? Pô, ele botou Cartola e tal. E aí é isso, né? Não tem como ficar ruim, né? Ó, botar o arranjo do Cartola no sample de uma música. Pode ter gente que não goste, né? Porque, vamos dizer, muita gente não gosta dessa coisa do sample, né? Inclusive, muitos desses artistas mesmo que são sampleados não gostam disso. De ser sampleados, né? Tem uns que não gostam, tipo, tá estragando a música, não sei o que, você tá pegando o que é dos outros, tá fazendo música, isso e aquilo. Por exemplo, um dos artistas mais sampleados da história do rap nacional, né? Ou que pelo menos tem uns samples mais famosos, é o Tim Maia. O Tim Maia, ele é muito sampleado. O Tim Maia é... E aí, pô, se eu não me engano, teve até um problema, cara, entre o Djonga e o... Parece que foi o filho do Tim Maia, porque ele tinha sampleado. O Tim Maia aí teve que tirar a música, teve que mudar. Por conta disso, né? eu já vi isso aí no jornal, não cheguei a ler. Não cheguei a ler tudo, mas já fiquei sabendo disso aí. Que praticamente é tu ir no estúdio fazer uma gravação, tá ligado? E um cara praticamente samplear, né? Não... É complicado dizer. Exato. Bem, ele lançou, né, o primeiro EP dele em 1972. 72? Não. Ele lança o LP dele em 74. 1974. Com 66 anos de idade já. O Cartola, ele grava o primeiro disco dele. E depois de 27 anos afastado, o homem voltou a desfilar pela Mangueira, né? Inclusive ele participou de um filme, né? O Ganga Zumba, né? De Carlos Diegues. Isso. Exatamente. E bem, esse disco recebeu prêmios, né? Muita gente gostou desse disco. Foi considerado um dos melhores do ano. E esse disco é um patrimônio do samba, né? Ele é histórico. E no mesmo ano, a gravadora Marcos Pereira, que foi a que lançou que lançou o disco dele, grava o LP Histórias das Escolas de Samba, Mangueira, no qual Cartola canta algumas das faixas. Aí também a gente não pode esquecer da música que ele compôs pra Zica, né? Que é o Samba de Nós Dois, né? Samba Nós Dois. Nós dois, no caso. Samba. Que ele fez em 1964, né? Que foi quando eles oficializaram a relação, né? Que também foi uma música muito famosa do Cartola. Sim, cara. Uma coisa que é importante a gente lembrar, né? O Cartola... Cara, ele pegou uma boa parte do século XX, né? E aí o que acontece? Ele viveu durante um período chamado ditadura militar. E, velho, por que eu tô falando disso? Tem uma foto que é muito famosa, que é do Cartola, ele fazendo um protesto pacífico, vamos dizer assim, né? Em que ele tá na frente de uma viatura, sentado, e parece que tinham proibido ele de tocar. E aí ele fica sentado assim no chão, em frente a uma viatura, cara. É muito boa essa foto. Nessa época, praticamente, o samba era perseguido, né? Pela ditadura, né? Tinha muitas coisas, né? Tipo a questão da lei da vadiagem, né? Os caras até fizeram isso, né? Os caras fizeram uma lei da vadiagem, cara. Olha só a loucura. E aí, mano, em 76, a gravadora que tinha lançado o primeiro LP dele, ele vai lançar o segundo, que também se chama Cartola, alguns chamam de Cartola 2.
E o sucesso da música foi As Rosas Não Falam, que a gente já citou agora há pouco. E essa música foi parar na novela da Rede Globo. Será que ele ganhou alguma coisa em cima de si? Rapaz, eu acho que não, velho. Assim como muitas, né? Mas foda-se. Entendeu? Tipo, porra, tem muita música aí que vira tema de não sei quantas coisas, o cara não ganha nada por isso. Novidade, né? Globo sendo Globo. Anos 70, ele fez muita coisa, né? Porque foi a década de maior atividade dele. Ele lançou esses 2 discos dele, né? Que são os principais. E aí, cara, foi a década que ele se manteve ativo, já com seus 70 e poucos anos. E no final da década, em 78, ele se muda, ele vai pra Jacarepaguá, ele quer ficar num lugar mais tranquilo, querendo continuar compondo, né? A casa deles, né, de Cartola e da Zica, em Mangueira, tinha muita gente lá. Era muito músico, muito jornalista que vivia na casa deles direto. E aí eles queriam um pouco de sossego, justamente por isso que eles se mudaram. O cara era uma estrela, né? Vinha gente de fora só pra lá ver ele, pô. No bar dele, poder bater foto com ele. O cara, deixa eu ver, era o Chris Brown do Brasil. Aí já nesse período ele já estava perto da morte dele, né? Quando ele falece em 1980. Se não me engano, foi diagnosticado com câncer, não foi? Isso. Ele morreu de câncer em 1980, com 72 anos. E, bem, o corpo dele foi velado na quadra da Estação Primeira de Mangueira, né? Foi enterrado lá. E, bom, um lugar histórico, né? Um lugar adequado para se homenagear, para você enterrar uma figura que nem ele, né? Porque foi muita gente grande que passou por aquele lugar, né? Alcione, Ivone Lara, Clementina de Jesus, Gal Costa, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Gonzaguinha. Muita gente passou por aquele lugar, né? Tipo, aí beleza. O corpo foi velado lá, né? No caso, não foi enterrado. Ele foi enterrado no cemitério do Caju, mas passou por lá o corpo dele. No dia 1º de dezembro, as pessoas fizeram uma homenagem para ele. O Valdemiro, que era ritmista da Mangueira, ele liderou um coro de As Rosas Não Falam, né? Foi cantada por uma multidão de sambistas, amigos, intelectuais, gente que estava presente ali na despedida dele. No caixão dele tinha a bandeira do time dele, que era o Fluminense, né? E, bem, como sempre acontece, o Cartola foi ainda mais reconhecido anos depois dele morrer, né? É sempre assim, cara. O cara, ele é maior depois que ele morre, né? Parece que é isso. Mas também as artes dele é fora da linha do tempo, né? O cara daqui a 50 anos vai estar chutando Cartola e vai achar incrível, não tem como. O cara realmente é um mestre. Eu só digo isso porque, tipo assim, parece que as pessoas não valorizam o artista enquanto ele tá aqui, enquanto ele tá criando. Ah, sim. Isso também tem muito. Parece que o cara só se torna uma lenda depois que ele morre. Quando ele tá vivo, ele é só mais um. Entendeu? E provavelmente pro Cartola foi assim. Por que eu digo isso? Essa figura que ele se tornou eterna foi mais ainda depois que ele morreu. E até hoje, conforme vai passando o tempo, ele se torna cada vez mais sagrado. Para a história do samba e para a história da música do Brasil. A gente também não pode esquecer que, né, a música em 1900 é uma coisa, né, que em 2000 é bem mais popular, bem mais fácil tu ouvir Cartola, né. Naquela época o cara tinha que ter o CD, né, ou escutar na rádio. Agora o cara bota no YouTube aí Cartola e escuta o disco dele todo. Então também tem muito isso, né, essa globalização, a internet ficou tudo bem mais flexível, né. Tem que contar com isso também. Exatamente. Bem, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o Cartola e eu espero que a gente tenha conseguido homenagear esse cara, a gente tenha conseguido lembrar dele de uma forma boa, sabe? E é isso, gente. Escutem Cartola, escutem o samba raiz, escutem
Martinho da Vila, escutem todos esses caras aí, entendeu? Ivone Lara, escuta, porque eles são o nosso tesouro. E, bem, obrigado por você que tá ouvindo a gente, mano. E espero que vocês estejam presentes todo mês, um episódio novo, todo mundo odeia o Cash. E é isso. Enquanto você quer dar algum recado aí pro pessoal? Só vou dar recado da rapaziada que tem que ouvir os primórdios do samba, os primórdios da música brasileira, né? Pra entender como que a história do samba e também como que o samba é magnífico, cara. Não só como Cartola, mas grandes outros artistas do samba. Cara, vê como que é incrível, né? Então, e hoje festejamos aí Cartola, nosso grande mestre, né? Eterno mestre Cartola. E quem sabe aí no próximo cast ou futuramente a gente fala de outro grande sambista. Por exemplo, um que eu tenho muita vontade de falar Tem. é o... Caralho. Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, exatamente. Esse mesmo, velho. É esse mesmo, tava na ponta da língua. Bezerra da Silva. É o cara, esse também é o cara. Esse aí dá um episódio bom, cara. Episódio bom em breve, mano. Em breve vamos fazer um episódio falando dele. Claro, vamos. Bem, é isso. Obrigado, Encosto, por você estar aqui, né? Dar força aqui. E é isso, mano. Obrigado a todo mundo. E todo mundo aí fica suave. Vamos que vamos. Em breve mais episódios pra vocês. E é isso. Valeu.